ou boa noite. Meu nome é Daniel, João Daniel, eu estou aqui agora com vocês para fazer uma palestra para vocês. Essa vai ser a minha intervenção no meu estágio. Eu faço licenciatura em Pedagogia e sou da UNP. Estou no 5º período e vim falar para vocês de uma habilidade, especificamente das diretrizes da educação. E ao longo desse vídeo eu vou falar sobre ela com detalhes, dar dicas e principalmente falar sobre como os pais podem ser melhores mediadores entre seus filhos e os professores. E também ajudar com o processo da educação, assim como está escrito aqui nesse título que eu fiz. Esse é meu quadro virtual e eu vou ajudar vocês a entender melhor as coisas usando ele, anotando algumas coisas, colocando alguns pontos. Por onde eu começo? Bom, vou começar falando sobre o desenvolvimento humano. A vida ela é um desenvolvimento vitalício, ela está em constante desenvolvimento. E as etapas posteriores das fases de crescimento, elas dependem das anteriores. Tudo que acontece numa fase da vida, por exemplo, a infância, adulto, interfere na etapa seguinte. E com isso eu quero dizer que é de fundamental importância conhecer as fases do desenvolvimento, para que você, responsável, possa intervir de forma positiva no desenvolvimento das crianças. E não só esperar que os outros façam isso por você, que é algo muito bom. Eu não estou dizendo aqui, nem vou dizer o que você deve fazer, mas o que se pode fazer para ajudar e obter bons resultados nessa questão do desenvolvimento, no tocante à habilidade ou objetivo que eu vou falar da educação mais à frente. Boa parte dos conhecimentos que adquirimos na infância baseia-se em como sistematizamos nossa experiência. Quero dizer, como damos significado à experiência em que se vive com o meio. Você já deve ter notado que, por exemplo, muitos bebês eles descobrem o mundo através da boca, colocando tudo na boca. Essa é uma fase que Freud chamava de fase oral. Há outras fases e cada vez mais tentamos descobrir o mundo interagindo com ele. Imagine o quanto de intervenções os pais ou responsáveis poderiam fazer de benefícios se tivessem conhecimento a respeito de como o seu filho aprende. Você pode saber mais vendo vídeos e explicações simples sobre essas fases. Eu vou deixar links na descrição do vídeo, junto com todas as referências, porque eu vou falar de um assunto semelhante agora. Este assunto sobre Aqui está o que encontrei na web. Droga, no celular.
Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Sim, este assunto é uma habilidade, como eu falei, um objetivo. Do desenvolvimento infantil, mas que ela persiste nas questões do ensino fundamental, tá? E se chama identificar e selecionar fontes de informações. Deixa eu escrever aqui para ficar melhor. Identificar e selecionar fontes de informações. Essa é a ideia principal. Mas tem um complemento para responder questões sobre a natureza. Muito ruim de escrever hoje. Seus fenômenos, sua conservação. Tudo aqui, arrasta para cá. Essa é a habilidade que eu vou tratar hoje. Identificar e selecionar fontes de informações para responder questões sobre a natureza e seus fenômenos, sua conservação. Logo de cara, a gente vai ter isso aqui. Identificar e selecionar fontes de informação. Talvez pareça simples, mas essas primeiras linhas, essa primeira linha ela tem um sentido até meio que filosófico. Somos o tempo inteiro bombardeados por informação e estímulos nos dias atuais. Muitas coisas passam por nossas experiências e das crianças também. E por isso é preciso saber selecionar bem e saber descobrir as horas na rua. Sim, saber selecionar bem a informação e também dar um bom significado àquela experiência que a criança está vivendo. E como eu disse, eu vou dar dicas e falar um pouco sobre isso para ajudar os pais a serem melhores mediadores. E eu acho que o ponto principal disso, de como ajudar, de como os pais podem intervir no processo de ser melhores mediadores, no ponto dos questionamentos. Você já viu alguém aprender apenas falando? Eu acho que não, né? Isso é meio difícil. Crianças têm meio que o ímpeto de subitamente fazer perguntas. Isso acontece meio em horas inconvenientes, eu imagino. Eu quero dizer com isso que crianças têm o essencial para aprender, que é a curiosidade. E isso, se for estimulado pela comunidade, pelos pais, tem um ganho, que é um diferencial. Então, vou escrever aqui para vocês o ponto principal. Não, questionamento não, é curiosidade das crianças. Esse é o nosso segundo ponto. De como poderíamos intervir para ser melhores mediadores no processo da construção da educação, fora da escola e nesse contexto de pandemia. Tudo que eu estou falando agora eu deveria ter dito antes, mas considerando esse contexto atual da pandemia.
E voltando ao que eu estava dizendo, é de suma importância essa curiosidade das crianças. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês terem um pouco de ideia sobre isso. Vamos imaginar, por exemplo, que existe uma criança que vou tentar desenhar uma criança chamada Marcos. Peraí, meu mouse. Tá. Pronto, uma criança chamada Marcos. Eu não sei desenhar, tá? Então eu estou tentando só apenas representar. Então um M de Marcos. Aqui. Marcos. E aqui vai ter sua mãe. Eles estão andando num lugar arborizado. Uma praça, sei lá. Um local assim. Deixa eu desenhar a mãe de Marcos. Nossa, tá muito linda. Tipo assim. E eles estão lá andando, né, de boa, juntos. E daí, do nada, Marcos pergunta pra sua mãe. Ele pergunta: mãe, por que o mundo é tão verde e o céu é tão azul? Essa pergunta pode parecer meio boba, mas acredite, ela é muito importante que os pais deem atenção ao que as crianças perguntam, porque, como eu falei, isso tem um valor bastante estimulador para a busca da informação, para o processo da educação, e porque isso acontece também fora da escola. E a gente tem que saber respeitar e lidar com essa curiosidade que as crianças têm. E esse é um momento muito importante para poder otimizar a vontade de estudar, de ver o estudo como algo prazeroso, ao invés de uma obrigação apenas. Daí ele pergunta isso para a mãe: mãe, por que o mundo é tão verde e o céu é tão azul? Daí eu preparei duas opções aqui para a mãe dele responder, no caso. Opção A seria ela respondeu o que eu acho que geralmente os pais, quando estão ocupados pensando em outras coisas, respondem, que é porque sim. Vou botar PQ aqui, tá, gente? Vou botar porque sim. Ela respondeu porque sim. E, gente, isso aqui é meio que mortificante para o desestímulo da curiosidade das crianças. Nunca responda coisas assim. Você está meio que desestimulando seu filho, sua filha a ter esse sentimento bom relacionado a descobrir o mundo.